Júlio Casares, então, ele deu entrevista ontem, lá na TNT, para Priscila Senhorães, para toda a turma lá. Belo trabalho do pessoal da TNT, entrevistou o Casares. E claro que alguém foi lá e perguntou: Casares, e o Zubeldia ano que vem, hein? Os Casares estão olhando feio para nós, hein? Calma. Olha lá. Olho na tela. Eu não gosto de pensar muito à frente. Às vezes vem uma seleção, faz um convite e ele vai embora. Eu disse a ele, ao Zubeldia, que o seu trabalho, por enquanto, está sendo muito bom. E fizemos o planejamento para os 9 jogos. Foi antes do jogo contra o Cuiabá. Embora o futebol seja dinâmico, vamos trabalhar semana a semana, jogo a jogo. Caímos da Copa do Brasil e da Libertadores. São coisas do futebol. Agora temos uma Copa para terminar o ano bem. Vejo ele trabalhando e confio muito no trabalho dele, disse o Júlio Casares em entrevista à TNT Sports, Arnaldo. Copa, eu não entendi, uma Copa? Que Copa? Ele considera que esses 9 jogos são como uma Copa para o São Paulo. Ah, tá. Tá, Então, tá, essa tá. foi uma figura de linguagem, Tá, tá. uma metáfora. Então, Arnaldo, o que você entende, além de ter uma parte da resposta lá que ele falou? Existem alguns blogueiros. Ele falou que chamam ele de blogueirinho também. Ele não se. Como falavam da Leila, né? Eu Blogueirinho. não ligo, né? pode me chamar de blogueiro. Para mim tá tudo legal. Não, eu não me considero um blogueiro, porque eu não tenho blog. Não, mas, mas é o conceito. Você é um youtubeiro. É o conceito, é o Eu conceito. me considero. Eu acho que o que ele falou, e que talvez tenha sido endereçado a mim, se for, honrado fico, que é a tal da questão da palavra fritura, que talvez eu tenha cunhado pela primeira vez em relação ao Zubeldia, e pegou, né? Hoje é uma... Porque acho que boa parte da torcida entendeu esse processo fritura, né? O que significa. Ele fala muitas vezes da indiretas, que ele não pode... O médico do São Paulo não aconselha frituras e tal, mas a palavra pegou. Eu acho que, primeiro, a entrevista foi muito boa, importante, foi a primeira entrevista exclusiva que ele deu depois do lançamento do plano do FIDIC, da visita a Cotia e tal, não sei o que lá. Então, a Priscila e o pessoal da TNT perguntaram várias coisas. Claro que, para o momento, o que interessa mais é o Zubeldia, mas, para mim, voltaremos ao Zubeldia. Mas, para mim, tem uma coisa sobre o ano que vem, que eu venho falando aqui, que é, quando perguntado pela Priscila sobre Thiago Mendes, Oscar, ele falou o seguinte, que para o planejamento do ano que vem, que vai ter até fiscal das contas, para entrar um jogador de custo X, precisa sair um jogador com o mesmo custo, senão não vai entrar ninguém. É o que eu tenho falado aqui. Acho que o torcedor de São Paulo não entendeu ainda isso. Então, digamos, vai lá, o Nicão está na folha de pagamento, está jogando no Atlético Paranaense, se mata, custa 900 paus por mês. É uma coisa assim. É o normal no futebol, mas só que agora vai existir trava numa folha de pagamento. Porque no futebol é assim, não, entra... Não, o custo que está saindo é o limite para uma entrada. Então, se o Nicão significa uma economia mensal de 900, vai poder entrar um cara de 900. De outra forma, não vai entrar. Pode ser o Thiago Mendes, o Oscar, o Messi, né? Ou qualquer jogador, o lateral esquerdo que não veio ainda. Então, é uma situação que agora não é só um discurso, vai ter uma aferição, né? O que vai mostrando que o São Paulo, de fato, o ano que vem, ele tem feito isso em todas as oportunidades em que ele fala, o São Paulo vai apertar o cinto. Não é um cinto, a barriga do São Paulo é grande, é tipo a minha. Então não é um cinto que vai destruir, mas o São Paulo vai na cautela e vai ter travas para o ano que vem para a formação do time. E aí ele diz que não significa essa apertada de cinto que o time não será competitivo e não terá bons jogadores. A base será essa que está aí. Esse é o ponto 1. O ponto 2, acho que é essa questão do Zubeldia, que é uma mudança em relação às posturas que ele, Casares, teve e a direção de futebol para com qualquer treinador que precedeu o Zubeldia na gestão deles. Eles muitas vezes renovaram contratos antecipadamente, eles garantiram antes do final do ano e agora eles estão colocando em dúvida a permanência de um técnico que tem contrato até o final de 25.
E ninguém banca o cara mesmo. Tipo, não vai ser... eu também sei que bancar treinador, o Vessone sabe disso também, de cor ou assim, bancar treinador, ele vai ser o nosso treinador, não significa nada, porque o Casares já fez isso, mas, de qualquer forma, é uma postura, pelo menos, de respaldo ao técnico. E por enquanto, tal, vinculado à questão da Libertadores, que cada vez fica mais perto também pelos outros, tendo final brasileira na Libertadores ficar mais perto, tendo final brasileira na Sul-Americana ficar mais perto, tendo o Atlético e Flamengo na final da Copa do Brasil ficar mais perto, né? Então, além da campanha do São Paulo, que nunca saiu do G6, graças ao trabalho do técnico, tem os outros que podem ampliar esse G8, G7. Então. Não entendo como esse planejamento não conta com a participação de um treinador que tem bom aproveitamento, respaldo com o torcedor, bom ambiente com os jogadores. Essa chancela ainda não existiu nessa entrevista, acho que não existirá, pelo jeito, né, a partir de agora, de todas essas declarações, e continua a mesma situação. Agora, o que tem acontecido, falando em blogueirinho, ou blogs, é que, desde que começou esse processo de fritura, o torcedor percebeu, levantou a mão e chiou, toda vez que tem jogo do São Paulo com o Zubeldia, apoio ao Zubeldia, protesto contra a direção. Então, aos poucos você vê fotos todos os dias, os caras com o Zubeldia, tal, não sei o que, os caras com o Zubeldia. Uma coisa, Tironi, seria apresentar o plano do ano que vem para o Zubeldia, mostrar que o orçamento vai ser limitado, que o São Paulo não vai contratar, e se ele topa. É uma condição, para mim, que seria do treinador. E não, o São Paulo não tem nada a reclamar do Zubeldia. Ainda mais com o sucesso de Atlético Mineiro e Botafogo na temporada, que foram os times que eliminaram o São Paulo de uma forma, assim, por muito pouco das Copas que a diretoria tanto lamenta não estar. Agora, pergunta para todos vocês. Talvez o Arnaldo tenha essa informação, mas vocês podem palpitar também. Tem a chance de chegar lá no fim? O São Paulo chegou em 4º lugar, vai para Libertadores, ou 5º, sei lá, vai para pré-Libertadores. E aí o Casares fala, muito legal, muito obrigado, queremos que você continue, mas as condições são essas aqui, ó. 900 pau do Nicão, só se ele sair, senão não vai ter contratação e tal. E o Zubeldia chegar e falar, para mim isso aí não vai dar, valeu, obrigado. É isso que eu estou falando. O Casares pode não estar bancando o Zubeldia, porque o Zubeldia pode não querer ficar em certas circunstâncias. Essa é uma pergunta. Claro. Ou se o futebol, como ele às vezes acontece, o time desanda a desancar derrota nas últimas horas. Ou perde Você faz tudo. O quê? Você perde o controle do que está acontecendo. Acho que ele não consegue controlar isso. Então ele segura, não vai bancar uma coisa lá, igual o Fluminense, não renovou o contrato do Diniz? E aí deu tudo errado. Sim. Aí foi lá e teve que mandar embora. Acho que talvez o que ele não quer evitar é isso, eu imagino. Pode ser, até porque outras vezes ele bancou, por exemplo, o Rogério Ceni depois de um tempo teve que demitir. Então, e assim foi. Renovando e tal. Sim, eu acho que todo o resultado, ainda mais na parte final da temporada, ele é sagrado. Agora, desta vez, trata-se de um treinador estrangeiro que chegou no meio da temporada e que, quando foi apresentado, ele é o trabalho em 2 etapas. É o trabalho dessa temporada em andamento e a projeção e o planejamento da temporada seguinte. Por isso tem um contrato até 2025, senão faz um contrato de 6 meses. Por isso que ele já está fora do São Paulo, gente. Então. Não está claro para vocês? Não. Para mim tá. Não. Absolutamente claro. Depende do que Não, depende de nada. Se o planejamento para o ano que vem vai fazer quando? Em dezembro? Tá na cara, gente. Não, está sendo feito. Na cara. Não é que ele não tem participado. Entendeu? Ele tem participado, Massini. Ele tem feito lá essa coisa da pré-temporada que você fica cornetando os Estados Unidos. Vamos lá. Que para mim é absurdo. Vamos ver o Milko. Mas a questão o Mickey. Da inserção da categoria de base, do treinamento. O São Paulo está jogando de 10 em 10 dias. Ele está fazendo o planejamento do elenco para a temporada seguinte. Porém, é isso que você falou. Se não tem garantia, ele pode chegar um momento, e, vocês não me bancam, eu vou embora. Ou nessas condições, com um time pior que desse ano, não vou ficar. Porque deve ter a multa. Mas isso não foi conversado sobre isso. Ele está contra a parede, cara. Ele está contra a parede. De um lado você tem a torcida. Quem está contra certo? a parede? O Casares. Ah, tá. De um lado você tem a torcida que entendeu, certo? Sim.
ao mesmo lado, tem uma parte da mídia que também entendeu o trabalho dele. E eu, que não sou São Paulino, não tenho nenhuma relação com isso, entendi o trabalho dele, das circunstâncias. Não que é perfeito, ou foi maravilhoso, ou foi sensacional, fora de série, mas é um bom trabalho diante de todas as circunstâncias. E de outro lado tem as maritacas. Eu não sei quem são, mas as maritacas ficam na orelha do Casares. Era pra mais, era pra mais, era pra mais, tinha que ter feito mais, tinha que ter feito mais. Certo? Porque, então, me parece que o Casares está contra a parede. Ele não pode vir a público e colocar as maritacas na gaiola. Porque talvez se ele colocar as maritacas na gaiola, ele fica sem apoio político. Eu não sei quem são. Por isso que eu não vou dar nome aos bois. A maritaca é o X, a maritaca é o Y, a maritaca é o Z. Então tá muito claro. Ele está assim, ele vai chegar no final do ano, se for para a Libertadores, vai dizer para as maritacas, não, ó, veio o resultado, foi para a Libertadores. Certo? E certo. Se não chegar, as maritacas vão comer ele vivo. Isso tá errado. O cara tem que saber o que tá fazendo lá. Tem um ponto. Inclusive as maritacas. Vai ficar, porque eu quero. Eu sou presidente do São Paulo. Vai ficar, porque o trabalho é bom. Porque a gente deu condições, não deu as condições ideais de trabalho. E vai dar menos ainda. Troca de novo. Eu posso, cara, já nos grupos de WhatsApp eu falo pra vocês. Não é possível. Eu fico inconformado como os caras não percebem isso. Você tem total razão. Sabe? É então, até bom você falar. Mas então faz o seguinte. Vem a público e assume, ó. Maritaca X, Maritaca Y, Maritaca B são importantes para minha vida política dentro do São Paulo. Ou no futebol, ou fora do futebol. Como é que o treinador vê isso? Vamos ver como que o treinador vê essa declaração do Casares. Ele sabe que tem pares do presidente, as maritacas, que não querem que o Zubeldia continue, que não engoliram eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores. E nem a popularidade do treinador. Aí entende? Então, Entendo. Cara... Que é assim que funciona. Agora, pra mim, do meu ponto de vista, da arquibancada que eu sento, melhor seria demitir mesmo. Traz outro, começa tudo de novo, com menos dinheiro. Seria mais confortável para mim assumir essa postura. Ó, o Leonardo Felipe aqui tá, acho que nada disso. Estão pintando o Zubeldia como um Telê. É um bom técnico, mas do mesmo nível dos últimos que o São Paulo teve. Exato. Ele tem suas qualidades, mas vários defeitos. Ficou preso na marcação individual do Milito. 180 minutos. Tá vendo? É aí que tá. Eu acho que a cada situação, a cada partida do Atlético, o elenco do Atlético ou do Botafogo... Esse argumento perde força. Respalda mais ainda o trabalho. Esse argumento, do jeito que o São Paulo foi eliminado das duas Copas. O dia ficou... São Paulo não tomou 3 do Atlético, não tomou 3 do Botafogo, né? Não passou vergonha, pelo contrário. E os jogadores do São Paulo, os principais, falharam miseravelmente no... Então, se fosse assim, ô Lucas, você não passou no ano, desculpa, velho. Ô Caleri, você não passou de ano. Não é isso? Sim. Então, de fato, não é normal o que está acontecendo. Não é normal. Vão esperar para avaliar o trabalho. Né? O Zubeldia pode ser um técnico normal como os outros, ele merece ter a chance de iniciar uma temporada. Porque ele foi contratado no meio da temporada. E faz um bom trabalho. Faz o melhor brasileiro dos últimos anos do São Paulo. Aproveitamento melhor desde 2014. Então, não tem problema. Não perdeu o vestiário, não perdeu o torcedor. Não tem... Melhora o jogador? Melhor o jogador. O que vocês querem? Fala pra mim, olha pra mim aqui, maritaca da vida. O que é que vocês querem? É o mágico? O que pode Mr. M? É que aconteceu com o Corinthians. O Vitor Pereira fez o melhor 22 depois de muitos anos do clube. A torcida também amava o cara e tal. Ele falou, eu não vou ficar. A diretoria só tinha essa diferença. A diretoria desesperada pra ele ficar. Fez a proposta, porque sabia que o clube se organizou, o CT se organizou. Ele falou, obrigado, satisfação. Vem cá, eu não ficaria também. Se fosse o Zubeldia, eu pegava a minha calça de mergulho, que é aquela que ele usa, e ia embora. Picava a mula. Porque os caras não reconhecem que o Ferreirinha só é o Ferreirinha, não porque eles contrataram, mas porque o Zubeldia pôs para jogar.
que mais? Alan Franco, Franco, Bobadilha. Tava tudo lá, poeirando, né? Contratações virtuosas, maravilhosas. Lucas né? e Luciano jogando juntos, pode botar Cara, qualquer coisa. Tem mais, tem o Lisieiro, o treinador. O Abel Ferreira precisou ir para o Equador com o presidente Maurício Gagliotti e ouvir dele na viagem toda. Isso você está querendo, nós não temos dinheiro para dar. O Palmeiras estava com 500 milhões no curto prazo, o Alexandre Matos saiu por causa disso. O Barros foi contratado para quê? Para botar a base, para economizar, segurar a grana. Será que vocês não entendem isso? Não é possível compreender? Então, se eu fosse ele, eu pegava a minha calça de mergulho e caía fora.